Presta atenção nas falas do Nicolas após o grande ato, o ato histórico. E ele realmente acerta muito. Ele tem uma postura, além de ser muito novo, ele tem uma postura extremamente profissional e ele não escorrega. Na história do Brasil, a maior parte dos políticos escorrega, porque não são nativos digitais, eles não têm uma consciência tão integrada dos cortes. Tanto que o Lula pegou e falou assim, os ladrões são vítimas, os traficantes são vítimas dos usuários. Ou seja, algo bem grotesco. O Bolsonaro também tinha suas escorregadas, mas já o Nicolas não escorrega. Esse cara tem um potencial gigantesco, gigantesco, e nem só um potencial, ele já está exercendo o seu tamanho, e o ato em Brasília foi um exemplo disso. 255 quilômetros, 7 dias a pé, até hoje. O ato final, que não é bem um ato final, é o começo de algo que tocou os corações, que tocou a nossa alma, e eu não tenho dúvidas que é só Deus mesmo, para poder colocar quase 100 mil pessoas embaixo de uma chuva que eu nunca vi igual aqui em Brasília, debaixo de trovões, debaixo de frio, e ainda assim ter uma multidão sedenta por algo. Isso só pode ser um sinal de que a angústia que estava no meu coração de não conseguir fazer nada e precisar fazer algo, essa angústia hoje ela foi diminuída ou reduzida a zero. Porque não era somente as pessoas que estavam ali na manifestação, eram todas as pessoas que estavam acompanhando nas suas casas pelo Brasil inteiro e que também se sentiram representadas, de que pessoas abriram seus olhos, acordaram desse pesadelo e agora a missão é acordar os outros que estão no sono profundo, com os olhos fechados, enquanto o país é roubado, enquanto o país é saqueado e destruído. Mas acredito eu que isso vai mudar daqui para frente. E eu quero deixar aqui uma frase final do porquê realmente eu quis fazer isso. Não para poder tomar o poder, mas para poder declarar de quem é o poder. E esse poder é de Deus. Então, Nicolas, o que eu vou fazer amanhã? Amanhã está nas nossas mãos. E o resto está com Deus. Diga, Senhor, Tu és Deus, dessa nação, e nós pedimos ajuda para o nosso país. Nós não aguentamos tanta corrupção, maldade aqui no Brasil. Meus amigos, o Nicolas realmente fez uma grandíssima revolução, acendeu a chama da esperança no coração de muita gente e ele lembrou os principais pilares podres deste regime que vai retirar completamente os votos em 2026. Nicolas cobra a CPMI do Banco Master e cita filho de Lula durante ato. E uma pessoa me mandou uma mensagem no privado falando: Florino, você tem que ajudar a gente a trazer mais argumentos para retirar os votos do Lula. Pô, pessoal, eu faço isso todos os dias. Tá aqui, ó. Você pega e pergunta pro lulista: cara, e o Banco Master? Mas não encontrou nada. E o Jacques Wagner, que colocou o Manteiga, que foi ministro da Dilma, para receber 1 milhão por mês? Um salário muito atípico pro cargo dele. O que você acha disso? Você não acha que teria algum dedinho? Pô, aqui as notícias que a gente mostra todos os dias tem alguma coisa que você pode mandar para um petista para converter ele do contrário. Mas a gente tem que entender que o cara que é ideólogo, ele leva muito tempo. Então talvez seja muito mais fácil você mostrar um arroz que aumentou, uma picanha que aumentou o preço, e você vai construindo, vai incentivando, mostra que o dólar aumentou e mostra os efeitos. Ou seja, você vai mostrando no dia a dia. Mas eu não consigo dar mais argumentos que esse. Tem até o dossiê do Lula que eu fiz, com tudo etapa por etapa, tem aqui no link da descrição quem quiser adquirir, mas eu não tenho como te ajudar mais que isso, entendeu? Eu, pelo menos, eu acho que eu tô fazendo o papel aqui de informar, eu gostaria de saber a opinião de vocês. Mas porque essa notícia, por exemplo, pô, a CPMI do Banco Master, o cara fala assim, o Lula tá contra a corrupção, então por que ele não tá deixando o pessoal assinar a CPMI do Banco Master? Por que o Banco Master tá sendo travado pelo Davi Alcolumbre? Por que o Lula não faz pressão do Davi Alcolumbre, o Nicolas faz? Me parece que o Nicolas representa mais o povo do que o Lula, não é mesmo? Então você vai construindo isso, mas não tem muito o que fazer, sabe? Tipo, a gente tem que entender também que a galera é ideóloga e muitas vezes não vai mudar de forma alguma. Mas se a gente ficar batendo aos poucos, se tiver paciência, isso é muito relevante. E agora, meus amigos, saiu esse vídeo aqui de um infiltrado. Presta atenção, eu vou tirar a música, que senão vai acabar punindo o vídeo aqui. Mas basicamente, ó, esse indivíduo tava aqui na passeata do Oruan, tá? E é o mesmo indivíduo agora no Acorda Brasil, dentro lá da manifestação do ato do Nicolas, tá? E ele tava entrevistando a galera, eu entendi um tom um pouco irônico, mas eu fui no perfil dele pra entender a situação. O que acontece? Isso aqui é uma mosca de audiência. A gente não tem a mosca de voto que são os políticos, é uma mosca de audiência, e até ele fala assim, eu fui nos stories dele, ele pega e fala assim, a galera aqui é muito boa, pegou um vídeo lá na passeata do Oruan, e agora no ato dos patriotas aqui, e aí estão pegando e falando que eu era infiltrado, que eu não sei o quê, mas a gente tem que... Ele pega e fala assim, mas vocês têm que entender que eu sou criador de conteúdo, eu tenho que criar conteúdo pra onde tem audiência, ou seja, é uma mosca de audiência. E não deu certo
a criação de conteúdo dele dentro da manifestação, tá? Sendo sincero, não deu certo, eu fui lá ver o alcance, ficou muito baixo, mas o objetivo dele era esse, o objetivo dele era conseguir alcance. E aí ele vai pra direita, pra esquerda, é o grande influência do centrão. Por isso que a gente tem que entender que precisa se valorizar a galera que tem um lado. Por quê? Porque a galera que tem um lado é mais complexo. É mais complexo. Tipo, você ser só de direita é mais complexo que você ser de direita ou de centrão. Assim que você vai falar do que estiver dando audiência. Mas seguindo agora, eu gostaria de que você preste atenção nesse paralelo. Esse aqui eu acho que é um documentário sobre o Lindbergh. Presta atenção nisso aqui. Não vou comentar muito. Primeiro eu vou soltar o documentário e em seguida eu gostaria que... Em seguida eu vou comentar, presta atenção. Piada de salão, o chefe da quadrilha é o presidente da nação. Essa garotada que tomou conta das ruas pedindo mais... Acho que o documentário do Collor, que o Lindbergh foi uma das figuras que lideraram a grande revolução das pessoas na rua de preto para derrubar o Collor. A turma barulhenta tem um líder, o paraibano Lindbergh Farias, presidente da UNE. Um rapaz desconhecido que da noite pro dia virou personagem importante num dos momentos mais dramáticos da história do país. É um orgulho não só meu, acho que é toda a juventude, que é o de estar participando desse momento, que é o de estar interferindo, que é o de estar decidindo os rumos desse país. Eu acho que esse é um grande orgulho. Na época não existia rede social. Imagina, era um processo analógico, nós tínhamos que fazer. O cara que já foi condenado por improbidade administrativa 2 vezes em uma semana, delatores da Lava Jato dizem que ele levou milhões de propina da Odebrecht, já foi um caçador de marajás. Citando a fonte, que eu falei que eu vou tentar sempre agora, Júlia de Castro BR, lá no Insta, ela que fez esse vídeo, ó, colocou esse trecho, faz esses comentários. Presta atenção uma coisa, você acha que o Lindbergh foi fazer isso vendido? Não, eu acho que ele fez por ideologia, porque ele acreditava que era bom derrubar o Collor, ele trabalhou isso, ele foi um caçador de marajás. Mas como que esse indivíduo se tornou o brasileiro que ele é hoje? Um cara que reporta tudo ao STF e patrocina e pavimenta a ditadura da toga. Como que aconteceu esse gap? O que tá nesse meio? Como ele falou, não tinha rede social. A única forma dele se viabilizar na sua corrida eleitoral provavelmente era através de algum tipo de financiamento. E normalmente todo financiamento que você pega cobra juros. E os juros normalmente são muito altos. Então em algum momento ele teve que ajudar pessoas que ajudaram ele. E aí ele tinha que ajudar como? Por exemplo, mandando casos pro STF. Ou seja, o que a gente assiste é que hoje a gente vê isso acontecer com o Nicolas tá puxando a galera, mas por exemplo, o que impede do Nicolas se transformar em um Lindbergh? A diferença é que o Nicolas nunca vai precisar se vender para conseguir dinheiro, porque ele tem uma rede social forte e hoje você consegue monetizar a audiência de uma forma muito eficiente, perfeito? Principalmente o tamanho dele, ele vai conseguir monetizar, ser garoto propaganda de qualquer coisa, ou seja, de forma muito mais acelerada. E hoje ele já é deputado, ou seja, já tem uma receita, ele não precisa se vender. Você não precisar se vender não quer dizer que você não vai se vender, mas diminui a probabilidade. E aqui a gente vê uma cena que é muito relevante. Os jovens foram os indivíduos que salvaram o país do Collor. E os jovens vão ser os indivíduos que vão salvar o Brasil do STF. E não se esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal pra gente salvar o Brasil em 2026.